Ô, gente, ó, estamos falando baixo porque tem uma pessoa aqui pra gente não incomodar. É o seguinte, bem-vindos ao canal Jornalizando. Ou vai ser Diário de um Repórter? Você prefere de repórter e um jornalista? Você prefere o quê? Eu acho melhor o Diário de um Repórter. Diário de um Repórter? É. Pronto. Olha, ela deu uma informação, mas também tem o Comunicaí, né? Que tá inativo. Sim. Gente, ó, é o primeiro vídeo, então vocês vão decidir. Vocês querem Comunicaí Sim. Ou Diário de um Repórter. ou Jornalizando? Eu não vou opinar não, temos que ser Também não. neutro como jornalistas. Primeiro, Camila, nosso primeiro vídeo, né, Sim. no canal. Vem cá, como foi que chegou o jornalismo na sua vida? Como você falou que ia ser jornalista? Oh, gente. Então, eu sempre fui muito curiosa, desde pequenininha, né? Eu acho que todo mundo sabia que, de uma forma ou de outra, eu ia ser jornalista. Só que também eu gostava muito de desenhar. Então, logo de início, na minha pré-adolescência, eu achei que seria design gráfico. E aí eu fiquei naquela dúvida, tirei isso da cabeça. Quando eu estava no meu ensino médio, eu tinha uma professora de história que se chamava Verônica, e ela estava fazendo o mestrado dela, ou era o doutorado, não lembro direito agora, na UNEB. E aí eles tinham um projeto que pegavam os alunos, né, ao redor da UNEB para fazer oficinas. Oficina de grafite, oficina de edição de vídeo, de jornalismo, de um monte de coisa. Eram oficinas muito bacanas, assim. E aí ela me chamou, eu fui. E quando eu entrei nessa oficina, eu descobri que eu queria ser alguma coisa da área da comunicação. A comunicação, assim, me tomou de paixão. E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu fiquei em dúvida entre publicidade e propaganda ou jornalismo, porque eu era muito boa com roteiros, né? Eu fazia os roteiros práticos, assim, ia apresentar tal peça. Aí eu, tipo assim, eu gostava de fazer isso, eu adorava. Gostava muito de escrever. E aí, eu comecei a prestar vestibular. Eu fui fazendo vestibular para jornalismo, passava para jornalismo, sempre. Passava para publicidade e propaganda, inclusive ganhei uma bolsa no primeiro semestre de 2019, lá na Unifax, para cursar publicidade e propaganda. Só que eu trabalhava o dia todo e a bolsa era para de manhã. Eu não tinha como sair e ir. Só que se eu soubesse que eu ia ficar 2 meses no trabalho, eu tinha ido, né? É verdade, perdeu a bolsa. Mas tudo se acontece do jeito tem seu momento certo, certo. tudo no seu momento certo. E aí, quando foi no segundo semestre de 2019, eu entrei na faculdade de jornalismo na Unirb, né? Eu sou bolsista pelo ProUni 2019.2. Eu tava com 20 anos na época. Olha, eu aqui já entregando a minha idade. Mas enfim, gente, foi isso aí que aconteceu comigo. Graças a um professor que você descobriu que você queria estar na área da comunicação. Isso. A área de comunicação, gente, é bem grande, porque tem... As pessoas só conhecem relações públicas, jornalismo, publicidade e propaganda, mas também tem marketing, tem faculdade de radialismo, que é rádio e TV. Videografismo também é da parte de comunicação. Exato. Também tem uma variante do marketing, que é marketing digital. E eu não pesquisei para saber se existe uma grande diferença. Entretanto, existem outros também, que tem cursos técnicos da área de comunicação também. Isso. Mas aí você se encontrou no jornalismo mesmo. Eu me encontrei no jornalismo. Exato. Bom, muita gente tem dúvida assim, ai meu Deus, eu vou fazer jornalismo, eu tenho que saber, eu tenho que escrever muito, muito bem, eu já tenho que saber escrever. Mas primeiro, a faculdade de certa forma não vai ensinar a gente a escrever, tipo, não é só da faculdade que vai fazer escrever. Existe um processo da gente mesmo em buscar ser autodidata. Qual é o conselho que você dá para quem quer ingressar? Assim, tipo, você era o primeiro, vamos formular, você era uma aluna muito boa. Como era a redação do seu colégio? Você era de escola estadual, escola pública. Conta um pouquinho como era a sua educação no ensino público e depois conta pra gente como foi que você começou a ganhar repertório cultural, no caso lendo, como foi que você conseguiu desenvolver sua escrita? Minha escrita foi o seguinte, eu nunca fui aquela aluna, eu detestava aquela parte, eu gostava muito da matéria de português e redação, mas eu detestava aquela parte assim, de morfologia, essas coisas, eu nunca fosse a mim, gente, eu sou uma pessoa prática, meu negócio é tipo assim, vamos escrever sobre isso. Só que primeiro a gente precisa passar pelo processo, porque se a gente não passa pela teoria, quando eu estudava, eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. Às vezes o professor passava atividade, a gente acha chata. Mas quando chega na faculdade, se você não souber, fica mais difícil para você. Então assim, eu era aquela aluna que eu não decorava, eu aprendi. Então assim, tudo que eu sei de português, gramática, redação, eu aprendi, eu não decorei, eu levo pra vida, entendeu? E também eu tive boas professoras na minha escola
estadual, o Helena Magalhães, as minhas professoras, elas passaram para mim tudo que elas sabiam, assim, de forma humanizada, de uma forma que eu aprendi. Didático. E assim, eu acho que a pessoa também nasce com tino para aquilo. Eu acho que a pessoa nasce com faro para aquilo. Quando você é muito curioso, você quer sempre estar por dentro das coisas. Então você lê muito, você assiste muito, você ouve muito. E isso ensina a gente, principalmente quando você lê, né? Dizem que as pessoas que leem muito, elas têm uma capacidade melhor para escrever. E ler, sendo sincero, para você é chato. É chato, vamos mas ser a gente hipócrita faz assim. parte disso. Porém, tipo, você tem que começar 5 minutos. É sério, gente. Eu digo isso porque é verdade, eu não gostava de ler. E aí, tipo, eu comecei a comprar livro para testar meu gosto, porque tem muito disso. Primeiro, a gente tem que ler o que a gente gosta, né? Para começar a se apaixonar. E eu comecei a procurar livros, achei de romance, achei ridículo, não foi romance que eu queria. Achei meio que, não diria drama, foi tipo uma ficção científica, eu também não me encontrei nessa área. Foi quando eu vi um livro de meio que autoajuda, e aí, tipo, que é como ligar o modo FODA. Sim. Menos C. Entenderam, né? Então eu gostei muito desse livro. É um livro bem simples. Então, a partir dele eu comprei outro livro e eu tô com mais 3 para ler. Então até um que eu trago ele, que é aquele livro que fica na mochila, né? Que é pra gente ler no ônibus, mas eu durmo no ônibus, é para ler no metrô, mas eu sempre pego o metrô em pé. Mas enfim, voltando para você. Sim. Você quer dizer que você acabou desenvolvendo a sua escrita, de certa forma, que eu acho que nunca vamos estar 100%, né? Porque a partir do momento que a gente acha que está 100%, a gente está em zero, e é na muito verdade. treino. Tipo assim, gente, por mais que você escreva o melhor texto, quando você escreve o seu texto hoje, se você ler seu texto daqui a 2 meses, você não vai ter mais a mesma visão que você tinha. Verdade. Não tem, isso é fato. Se eu pegar textos meus, tipo assim, de 3 meses atrás, não sei, e parar hoje pra ler ele, com certeza eu vou achar alguma coisa nele que, sabe, alguma ideia, algum erro, alguma ideia nova para colocar. E eu gosto muito de ler, né? Desde pequena, assim, eu ficava lendo, eu ficava rabiscando as coisas. Na minha adolescência mesmo, tinha uma saga, que é a saga dos Instrumentos Mortais, que eu li aquela saga todinha, do primeiro ao último livro. Se eu não me engano, ou são 6 livros ou são 8. Não lembro direito, assim, não sei, eu sei que eu li todos. E eles são bem grossos, eles têm bastante página. Mas eu ia lá e lia. Eu gosto de romance, gosto de ficção, eu gosto disso aí. É que nem filme, eu costumo dizer que eu sou sommelier de filme, porque às vezes eu leio o livro, depois eu vou assistir um filme para fazer aquela comparação, porque eu gosto disso aí. Porque às vezes, imagina, a pessoa pega um livro de, sei lá, 400 páginas e transformar num filme adaptar em um filme de 1h30, 2 horas. Gente, tem coisas que não entram, tem coisas que não encaixam. Então, tipo assim, por isso que eu gosto de ler o livro e depois ir lá assistir o filme. Bom, como a gente entrou na parte de livro, literatura, diz pra gente quais são os seus gêneros assim, que você mais gosta? Romance, autoajuda também, eu gosto bastante. Gosto daqueles livros, gente, é porque eu sou a louca do signo, né? Aqueles livros assim eu acho que entra também pra autoajuda, mas aqueles livros mais religiosos, que fala de astrologia, de alquimia das plantas, blá blá blá, eu gosto também. Cortando o caminho da gente, já está escrevendo um livro sobre poesias, que é Poesias de uma Sereia, como é? Poesia de Sereia. Poesia de Sereia. Poesia de Sereia, eu costumo dizer que é o meu novo caminho de liberdade. Ele ainda está sendo construído, né? Está sendo gerado. Mas é um livro que nasce através da minha vontade de mostrar para o mundo aquilo que eu sou. E despertar nas pessoas também isso, porque às vezes a gente acha que não é capaz de alguma coisa, mas a gente é capaz de muita coisa. Então tudo que tem lá fala de questão de ancestralidade, é poesia sobre o nosso dia a dia, né? É poesia sobre a minha visão de mundo. E é um livro que eu quero que as pessoas que abram o livro para ler, elas se sintam abraçadas, acolhidas. Eu quero que o meu livro crie conexões com as pessoas. Eu não quero que seja só mais um livro de poesia, porque as pessoas acham que poesia é só pegar uma coisa e rimar com a outra, e não é. A poesia tem muito mais. Tem algo por trás, tem um significado. Às vezes algumas mensagens subliminares que só quem realmente viveu, tem uma identificação, consegue pegar aquele Mr. Egg, é que chama? Então, tipo assim, escrever, né, ela faz parte da arte. E a arte, ela é subjetiva. Ela é da forma que a gente enxerga o mundo,
né? Tem a ver com as nossas conexões pessoais com as pessoas, com as nossas amizades, com a forma que a gente foi criada. E poesia de sereia é isso, gente. E eu tô louca pra terminar Tem esse até o livro. Instagram, né, Mila? Qual o Instagram vai estar aqui embaixo? O Instagram, gente, não tem ainda. Porque o que é que acontece? Alguém já criou poesia de sereia antes. Então, daquela pessoa, eu vi um. Não é meu. Agora eu tô criando um Instagram Sereia Liberta, que vai ser vai ser uma loja, né, de peças artesanais, de bijuterias artesanais, porque eu gosto também dessa parte de criar as coisas. Então eu vou para tô aí com um projeto meu de criar, para colocar esses trabalhos. A gente também vive numa cidade que é litorânea, né, praiana. Sim. Então eu quero, tipo assim, verão, pegar biquínis para colocar lá. Eu quero que as pessoas que cheguem, essa loja, né, esse projeto que eu tô criando, eu não quero definir padrões, não. Eu quero que as pessoas cheguem lá e digam assim, poxa Camila, mas eu quero uma corrente desse jeito aqui, porque eu gosto de peças assim, sabe? Eu gosto de peças de prata, outras pessoas vão gostar de peças folheadas a ouro, folhada a ouro, e é isso que eu quero levar para as pessoas. Personalizados. Isso, eu quero que as pessoas se sintam presentes, que as pessoas se sintam pertencentes a algo, né? Eu acho que isso é importante pra gente. Agora acho que o povo tá pensando assim, a gente começou a falar sobre jornalismo e já tá indo para empreendedorismo, porque a gente aprende, no caso, pelo menos aqui na UFSAL, que onde estamos, muito mais. Vou dar um exemplo para você. Mila pode discordar a qualquer momento, porque você temos uma vivência bem parecida, no caso de universidade. Sim, verdade. Entramos na Unip, a nossa grade de jornalismo era voltada muito mais para a parte de planejamento, onde meio que a gente meio que estava sendo treinado para ser relações públicas, de certa forma, que era planejamento disso, planejamento daquilo. Enquanto aqui na UFSAL a gente já vem para o jornalismo mais para comunicação. Aí você fala assim, como assim, Raíssa? Jornalismo não faz parte da área de comunicação, mas a gente aprende aqui a ser, várias partes, assumir também algumas atividades de publicidade e propaganda, de relações públicas, a como gerir um negócio, no caso como assessor, assessor de imprensa, assistente de comunicação. Então a gente aprende muito sobre isso. E a gente aprende a mexer em aplicativos. Atualmente aqui na UFSAL, aquele negócio, a licença está vencida, né? A gente não está conseguindo mexer. Mas o que acontece? Olha a gente entregando. Gente, nem tudo são flores. Então, a Camila está perto de se formar. Aqui na UFSAL são 7 semestres o curso de jornalismo, mas pode variar, dependendo da universidade que você estiver cursando, né? Que você escolher cursar, na verdade. E Mila, você já definiu seu tema do TCC. Quais são as expectativas para a gente finalizar esse vídeo? Olha, as minhas expectativas do meu TCC está sendo assim, uma das melhores. Vai ser vídeo, artigo? Vai ser uma monografia. Eu já conversei com o meu orientador, que é inclusive coordenador dos cursos de comunicação da UFSAL, o da Bens. É um coordenador maravilhoso, vai ser um orientador também maravilhoso para mim. E a minha expectativa do meu TCC é grande, porque o tema que eu escolhi, gente, tem muito a ver comigo, sabe? Tem muito a ver com a área que eu quero seguir dentro do jornalismo. Tem muito a ver com nós baianos, né? Então, nós heteropolitanos. Então, assim, pra mim, falar qual tempo, vou estar deixando por ansioso. Então, gente, o meu tema vai ser as coberturas jornalísticas, né? Nas manifestações culturais, festa de Iemanjá e festa de Santa Bárbara. Por que eu escolhi esse tema? Para começar, quando eu estava praticamente nos últimos semestres, eu não tinha um tema definido ainda, mas eu queria falar algo cultural, né? Algo que remetesse a gente. Porque jornalismo, as pessoas pensam que jornalismo é só telejornalismo. É só você chegar e passar notícias o tempo inteiro. Notícias assim do tipo... Boa noite, está começando mais um Jornal Nacional. Eu sou o bom, né? Aquele furo jornalístico. Ou você chegar e dizer assim na televisão que acabou de acontecer um acidente ali. E não. Jornalismo é muito mais do que isso aí. E eu me identifico muito com a parte cultural, né? Falar de Salvador pra mim é tudo, né? Porque eu nasci aqui nessa cidade maravilhosa. Essa cidade é linda, gente. Linda, 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 linda. Cada ponto dessa cidade aqui, das periferias, tudo é lindo. E eu queria falar algo voltado pra isso. E aí, o que liga o baiano, o soteropolitano, mais do que as festas populares que acontecem aqui? Porque as festas populares que tem não começam de agora, as manifestações culturais, né? As festas populares começam de muito tempo, lá do meu tempo do meu bisavô. E tipo assim, velho, essas coisas precisam ser perpetuadas, né? As pessoas precisam ouvir sobre isso. E é algo muito bom, né? É algo muito bom, isso liga as pessoas. Tem uma tradição naquilo ali.
Porque às vezes as pessoas pensam que não tem, mas tem sim. E é algo positivo tanto para É quem algo gosta e positivo. para quem não gosta. Porque, por exemplo, tem gente que não gosta, mas aproveita esse momento para ganhar um dinheiro extra. E Exatamente. quem gosta aproveita aquele momento para se sentir mais próximo de pessoas que têm a mesma ideologia, no caso da fé. Porque às vezes a pessoa não está em um ciclo onde as pessoas não gostam muito daquela religião e tudo mais. Mas quando Isso. se junta aquele momento, sabe? Como se Isso fosse é um um show de um momento, artista, você isso é um momento sente na único, sua... onde todo mundo está ali por um único motivo, a fé, né? A cultura. E Iemanjá, ela tem uma trajetória, ela tem um percurso dentro da minha vida. Santa Bárbara, né? Que pro catolicismo é Santa Bárbara, mas para as religiões de matrizes africanas é Yansan, é Oiá. Essa orixá, né? Ela tem, eu sinto uma conexão com ela. Então, assim, eu queria falar delas. E para mim escolher o tema do meu TCC, o lugar onde eu estagiei, que foi o IPAC, tem Uma influência grande, né? Porque eu só descobri o tema através disso. E num belo dia, assim, eu descobri o tema através disso, entre aspas, né? Eu vi coisas que me remetiam a isso, e aí foi um ponto de partida, foi um fio condutor para que eu escrevesse sobre isso. E um belo dia eu estava ali na casa, 6 horas da manhã, do nada veio aquele insight na mente. Você vai falar disso. E aí eu anotei, porque aqui, a mente da pessoa é da peixinha Dory, então tem que se anotar. Eu anotei e trouxe para o meu coordenador. E ele super aprovou. Falou que eu precisava escrever uma monografia sobre isso. Então, assim, o meu tema é esse. Eu tô super ansiosa. Eu quero que dê tudo certo. Já deu tudo certo. Ó, gente, vocês querem que quando começar o TCC dela, semestre que vem, vocês quiserem que ela volte aqui para falar como é que tá sendo esse processo, a Camila vai estar super disponível, eu tenho certeza, não vai, Camila? Com certeza. Senão ela vai ser cancelada. Comenta aqui embaixo, gente, volta a Camila. Gente, e também me sigam lá nas minhas redes sociais, tá? No Instagram. Vai estar aqui embaixo. Ele vai colocar aqui, eu.milaci. Eu não, editor, tipo Railson. Já tá, divulgo o Railson. Ele vai colocar aqui. Sim, rapidinho, encerrar o vídeo. Onde fez o seu jabá? Pai fez seu jabá. Como é os seus estágios? Fez quantos estágios total? Amigo, gente, meu primeiro estágio mesmo sério foi no IPAC. Começou a estagiar depois qual semestre? Eu tava peraí, gente, eu já tô perdida. Como eu tô dessemestralizada, eu praticamente quinto semestre, por ali, quarto, foi quando eu comecei a estagiar no IPAC. Meu primeiro semestre, meu primeiro estágio. IPAC, para quem não é, o quê? Para quem não sabe, o IPAC é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Da prefeitura, do governo, do governo do estado. Ele tomba e registra, né, bens materiais e imateriais, né? E ele está ali ligado a cuidar, preservar aquele patrimônio ali. E ele é ligado ao IFAM também. Eu esqueci agora o que significa a sigla, gente, me perdoe, mas é o IFAM. Enfim, eu estagiei, meu primeiro estágio foi lá. E depois mesmo dentro do IPAC, eu fui fazendo freelas e depois eu achei um estágio no Alto Centro. Fui estagiar lá, mas não deu muito certo, então eu saí. E agora eu tô indo para outro estado, na prefeitura, né? E eu vou começar agora. Vai dar tudo certo, é um novo caminho, novas portas que se abrem para mim. E é sobre isso. No IPAC eu aprendi, gente, muita coisa mesmo. Assim, se eu colocar dezembro do ano passado pra cá, eu sou outra pessoa. No caso, então, eu sei que eu conheço ela como somos amigos, eu sei que já teve outra experiência, mas, por exemplo, estágio tipo fixo, meio que você considerou que aprendeu foi somente um e meio que vai começar outro agora. Isso. Porque teve outros, mas tipo, não foi. E muito fila. A menina faz muito fila. A maluca do fila. E gente, olha, chegando aqui na sala. A gente gosta de dinheiro, então eu pego todos os filas que eu passo na frente. Então, para devido ao áudio, a gente vai precisar encerrar esse vídeo aqui. Mas para finalizar, Camila, jornalismo não é fácil. Não é só flores. Então, vamos dizer só uma coisa que muita gente está curiosa. Quais são as áreas que o jornalista pode atuar pós-formado? Ou não só formado, por exemplo, aparece vaga de estágio também. Assessoria de imprensa, radiojornalismo, marketing, gerenciamento de redes sociais, né? Social media, eu esqueci agora o nome. Que mais, meu Deus? Redação. A gente tem fotojornalismo, para quem gosta de fazer foto. Telejornalismo, tem tanta coisa pra gente entrar assim e fazer. É bem grande a área, chega às vezes a gente acaba ficando perdido, né? Exatamente. Por quê? A gente se joga
E você que está começando aí, gente, não fique achando que jornalismo é só para quem é inteligente, tipo nível hard, não, porque tipo, é um processo de construção, gente. A gente está em uma sala aqui que já chegou o professor, não é nossa, aí está um laboratório. Então, tchau, até o próximo vídeo. O segundo vídeo vai sair em breve e vou tentar manter um vídeo por semana com pessoas de jornalismo e com pessoas que não sejam de jornalismo, tá bom? Vocês estão vendo, né? Comigo várias vezes, gente, porque eu gosto de falar muito. Estão vendo que a gente tem um canal de professor. Então, tchau, até o próximo vídeo. Estamos ao vivo com a Aruda agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.